Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, vou pedindo já para você se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link desse vídeo para que mais pessoas possam entender o porquê nisso cremos. Amém? Aleluia. Como de costume, a gente tem sempre um convidado para estar nos instruindo, nos explanando a temática da nossa semana, da nossa noite, né? Enfim, o momento que você estiver vendo, né? Bem, hoje a crença que a gente vai estar abordando é a crença à igreja. Capítulo 12 do livro Nisto Cremos, que a gente vem estudando. E hoje a gente está aqui com Carlos Atos. Isso. É um prazer te receber, obrigado por aceitar o convite. Atos, ele, para quem não sabe, ele nos ajuda na edição, na gravação, nos equipamentos, na publicação, ou seja, é uma pessoa bem fundamental para o podcast, né? Ele que está por trás de tudo isso aqui, né? Por trás das câmeras. Sim. Então, a gente agradece por estar aqui agora na frente das câmeras. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, boa noite ao pessoal que está em casa assistindo. E para mim é uma honra estar aqui. E o que precisar, estou aqui para servir. Amém. Olha, quando vem a ideia de igreja, vem à mente para mim a ideia da igreja primitiva. A igreja que a gente, sobre a lição da Escola Sabatina, vai abordar sobre essa igreja, provavelmente, não é? Sim. Eu estudado os jovens e essa lição aqui desse trimestre, o terceiro desse ano 2023, está abordando sobre Efésios. E provavelmente, pode falar? Bom, a lição desse trimestre fala sobre a carta dos Efésios, como você disse. Paulo escreveu aos Efésios quando ele estava preso. E traz ali algumas recomendações, algumas instruções que são também importantes para o cristão hoje. E vai falar também sobre igreja. Lá em Efésios 6, vai falar, por exemplo, que Cristo é o cabeça da igreja. Já adiantando o tema que a gente vai falar aqui hoje, está lá em Efésios. E para você que acompanha aqui no canal da igreja, aos sábados, estamos também no horário da lição da Escola Sabatina, com uma programação especial aqui, nesse mesmo cenário. Então, com professores aqui preparados para discutir o tema, que a cada semana aqui a gente vai estudando junto um pouquinho do que a lição traz para a gente. Perfeito. Já fizemos aí a divulgação. Não, tem mais. Tem mais? Não esqueça de seguir a gente lá também no Spotify e também no Google Podcast. Nós estamos lá com todos os episódios e tem um atrasozinho. Primeiro sai no YouTube, depois sai lá, mas você consegue acompanhar depois. Esses aí são do podcast ou da lição? Do podcast. Advento Cast. Certo. Bem, a gente vai orar. Depois eu vou ler os textos aqui. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos na Tua presença. Muito obrigado por cada um que nos ouve agora, que está em sua casa, que está acompanhando. Que o Senhor possa estar também com essa pessoa e com a família dela. Nos abençoe o tema que vamos estudar, que o Teu Santo Espírito possa estar à frente dessa conversa e que tudo quanto fizermos aqui seja para a Tua honra e Tua glória somente. Nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Permita-me ler em Atos 2. Atos, Olha, referência. Atos 2, 42 a 47. Vai falar sobre a igreja primitiva, né? Toda aquela constituição dos primeiros grupos a se reunirem como cristãos, né? Dizia assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada manhã havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Amém. Olha. Amém. Eu não vou comentar porque eu vou deixar você comentar. A gente vê aqui o que Atos vai falar aqui pra gente, o livro de Atos vai falar aqui pra gente, sobre o povo depois que Cristo se ascendeu aos céus, né? E esse texto aqui traz o significado de igreja. O que é igreja? Como essa palavra é usada no Novo Testamento? Bom, esse texto aqui no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele retrata, se você for olhar o livro todo, aquele período ali após a morte de Cristo. Então ali, os primeiros capítulos aqui vai tratar ali Cristo subindo aos céus e depois como o pessoal, os discípulos, continuaram a pregação do Evangelho nesse período após a morte de Cristo. E aí vai entrar também a pregação do Evangelho aos gentios, coisa que a gente vai falar um pouquinho depois aqui. Mas esse texto em específico, trazendo aqui, ele vem logo depois de uma cena assim quase que inacreditável. Vem ali Pedro e alguns discípulos falando ali, são 3.000 batizados. Muita gente. Uma igreja que, quando Jesus morreu, deixou ali umas 15, 16 pessoas, no máximo. Os discípulos e mais alguns seguidores mais próximos ali. E já estava uma igreja de, se for contar, só esses discípulos, mais 3.000, pelo menos 3.020 pessoas. Sim. Mas é claro que imagino que era mais. Naquela época eles contavam só os homens. E era muita gente. E aqui, esse tratamento que eles tinham uns com os outros, a gente vê aqui que é quase, não sei, um sonho, sabe? As pessoas se preocupavam realmente com as necessidades do seu próximo. E era como se fosse uma família. E a gente vai ver que a igreja também, uma das metáforas, das parábolas que a Bíblia usa para se referenciar à igreja, é família. Ali estavam todos em um sentimento de união mesmo, de companheirismo, de um único propósito. Já emendando na pergunta que você fez, do que é a igreja no Novo Testamento, o Novo Testamento ele usa o termo eclésia para representar a igreja. É um termo que significa chamado para fora. Mas esse termo também é usado na tradução do Antigo Testamento, da Septuaginta, para referenciar um outro termo em hebraico, se não me engano, Ikea, que representa ali congregação, um agrupamento de pessoas. Então, a mesma palavra, eclésia, traz esses dois sentidos, tanto a congregação, o agrupamento, quanto chamar para fora. Chamar para fora de quê? Chamar para fora do mundo, chamar para fora das coisas que nos afastam de Deus. Bacana. Só um comentário, Rodrigo? A gente vê as pessoas usando esses textos, né? Hoje em dia, para usar como base para as suas igrejas. A gente sabe que existem muitas religiões, muitas igrejas, de várias crenças diferentes, várias doutrinas. Até mesmo por isso que a gente está estudando aqui as doutrinas, as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a gente reafirmar, não é? Algo que os adventistas, ao entrarem nessa igreja, saberem, e os que não conhecem consigam compreender. Nós somos adventistas porque cremos no quê? O que constitui essa junção toda e forma a igreja que nós congregamos, que nós escolhemos sair para fora das nossas próprias vontades, né? Sim. Sair das nossas próprias vontades para o mundo. E a gente vê hoje as igrejas, elas
distorcendo um pouco, né? Esses valores que a gente acabou de ler em Atos, esses princípios aqui que a gente precisa conservar. Vou passar para você agora. Sim. E era justamente sobre isso que eu queria falar. Nessa questão da igreja de hoje, né, que, como o Ângelo falou, que ao menos tenta ainda ter em suas raízes, né, muito do que tinha na igreja do Velho Testamento, né? Não, do Novo Testamento, né? Mas tem muitas igrejas que atualmente, né, vêm tentando derrubar isso, né? As pessoas entram na igreja e querem ser aceitas de qualquer jeito, elas não querem mudar, né? Mas, para você, qual a importância ainda de viver dessa forma, de conservar esses costumes, conservar essas doutrinas, né? Esse modelo que é trazido aqui dessa igreja, do Novo Testamento? Bom, para começar, só um ponto do comentário de Ângelo é que todo lugar, toda esquina onde tem um templo, onde as pessoas congregam, elas estão cientes ou não seguindo este princípio bíblico da igreja. A gente tem na igreja adventista como uma crença fundamental. Talvez muitas das pessoas que estão em casa não tenham a ciência. Por que eu vou na igreja? Por que é desse jeito? Aí já emenda com a pergunta de Rodrigo. Às vezes, por não ter esse conhecimento do que realmente é a igreja, do que Jesus deixou como princípios para a sua igreja, acaba deixando de lado pontos importantes desse ensinamento. Então, muitas igrejas, até por falta de conhecimento, de contexto bíblico mesmo, de aprofundar no estudo bíblico, não levam em frente esses ensinamentos que Jesus deixou. Hoje, há uma imensidão de igrejas. E aqui, nesse contexto, a gente está falando, eu até coloco entre aspas, placas de igreja. Porque o que a gente vai ver aqui, a gente ainda vai falar aqui, que conforme Jesus, o plano de Jesus, não é que existissem inúmeras igrejas, mas que existisse uma única igreja. A igreja dele, né? Isso, a igreja de Deus. E hoje, essa imensidão de placas de igreja, é claro que tem muitas igrejas que pregam o evangelho verdadeiramente. Não é só a igreja adventista, várias outras igrejas pregam a Bíblia. Mas tem outras igrejas que trazem apenas aquela palavra que agrada aos ouvidos. Aquilo que faz bem ao quem está ouvindo ali. E a gente sabe que a vida cristã não é só isso. Até mesmo Jesus disse: andai pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz para a perdição. Quando ele está falando um caminho largo, um caminho agradável, um caminho fácil. E às vezes esse evangelho muito agradável, muito fácil, pode estar levando muitas pessoas à perdição. E é isso que a gente mais encontra atualmente, né? As pessoas, elas não querem, como eu falei na minha pergunta, elas não querem mais ser mudadas. Sim. Elas chegam na igreja e querem ser aceitas daquela forma, né? E com certeza Jesus vai aceitar ela daquela forma, né? Ela vai, a partir do momento que ela decide, vou frequentar e tal, Jesus ele não fala, não quero você. Ele aceita daquela forma, mas ele também quer que ela aceite o chamado, aceite a inspiração ali, né, do Espírito Santo, e que ela mude, né? E as pessoas hoje, elas não querem mudar, né? A gente cansa de ver com a internet hoje, né, denominações, igrejas que já começaram a aceitar tatuagem, uso de brinco e tal. Lógico que isso são coisas não que são tão relevantes para a salvação, né? Mas de certa forma a gente está perdendo a essência, sabe? São que a gente entende o cristianismo, a gente entende a essência do cristianismo e essas coisas estão fazendo a gente perder isso, né? E ainda dentro dessa igreja do Novo Testamento, o que difere a igreja do Novo do Velho? As duas igrejas. Tem alguma diferença? Sempre tive curiosidade em relação a isso. Bom, primeiro vai a curiosidade para quem não conhece. No Velho Testamento também tem igreja. Então, a igreja do Antigo Testamento começa ali com o período patriarcal. As grandes famílias ali, a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, onde ali tinha-se o pai como
sacerdote do lar. E você vê até, antes até, a gente fala mais de Abraão, Isaac e Jacó, porque são, como se diz, os que estão mais expostos ali na Bíblia. Você vê o livro de Gênesis, mais da metade é sobre essa família. Sim. Entende? E ali já usava-se o termo que foi traduzido para a eclésia, que se refere à congregação. No Novo Testamento, a gente já tem ali uma diferenciação com relação me fugiu a palavra, a origem das pessoas. No Antigo Testamento, a igreja, como plano de Deus, era que fosse ali com o povo de Israel, os judeus. Era plano de Deus que aquele povo escolhido que Deus tirou da terra do Egito, levou para uma terra escolhida por Ele, e que aquele povo se tornasse referência para os outros povos na adoração a Deus. Que ali, através deste povo, os outros povos viessem adorar a Deus. Este é o foco da igreja no Antigo Testamento. Só que a gente sabe que as pessoas se desviaram um pouco desse plano. No Novo Testamento, a gente já tem uma igreja que não é mais focada num povo. É focada na salvação das pessoas, aí que se abre para os gentios, como eram conhecidos na época aqueles que não eram judeus. Então, qualquer um que não era judeu era gentil para os judeus. E a gente vê, por exemplo, Paulo traz uma parábola das oliveiras. A oliveira brava e a oliveira domesticada. Ele usa outros termos lá. Mas quando ele está falando assim da oliveira raiz, ele está falando do povo de Israel. Aquela oliveira ali foi a desde o princípio. Mas chegou um momento em que o agricultor precisou tirar alguns ramos e dela foi enxertado outros ramos ali. E esses novos passam a se alimentar do mesmo tronco que as anteriores. Aí quando isso passa a acontecer, passa-se a ter uma nova concepção de igreja ali. A igreja que vemos hoje surgiu desse ponto na história, onde a pregação do evangelho passou aos gentios. Bacana. Olha, tem mais outro texto aqui, tá? Ora. Mateus 16, 13 a 19, vai falar bem de forma mais direta sobre igreja. Eu vou ter algumas perguntas sobre esses textos, já que são mais de um texto. Eu vou ler o texto e depois faço cada pergunta. Sim, Separadamente. pode ser uma de cada vez, fica melhor. Diz assim o texto, Mateus 16, 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonás, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bem, vamos parar por aqui. Primeira questão, primeira dúvida. Quem é o alicerce da igreja? Jesus. Certo. Quer comentar? Direito.
É um texto polêmico aqui. É muito conhecido, talvez, de quem está assistindo aí, que há igrejas que levam este texto a dizer que Pedro é o principal da igreja, é o alicerce da igreja, é a base da igreja. Tem alguns teólogos que fazem uma tradução para contradizer esse ponto de que Pedro é a base da igreja. Eles fazem lá na tradução, no grego que foi escrito e tal. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos olhar para a Bíblia como um todo. A gente até falou aqui de Efésios. Lá em Efésios 6, se não me engano, versos 23, diz que Jesus é o cabeça da igreja. Quando fala aqui de alicerce, Paulo mesmo fala, na verdade, Paulo fala e Pedro também fala, em contextos diferentes, mas citações semelhantes, de que Jesus é uma pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas que foi usada como pedra principal para uma grande construção. Jesus é o principal da igreja. Por quê? Porque o próprio texto diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, seres humanos, não temos força suficiente para vencer o inimigo. Quem dirá para construir algo que já dura aí quase, Milhares de anos. Se a gente contar aí depois de Cristo aí, só a igreja depois de Cristo, lá se vão 2000 e poucos anos. Sim. Nenhuma instituição humana duraria tanto tempo. Lembrando que a gente tem até um texto, que acho que foi do último episódio com o Reginaldo, que fala o seguinte, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos potestades. A gente não está lutando contra seres humanos. O nosso inimigo é também um ser celestial, que um dia escolheu não seguir a Deus e que hoje luta contra esta igreja. Se a gente for ver também lá no Apocalipse, quando tem lá uma profecia em que diz que a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é perseguida por um grande dragão, e que a gente sabe, pelo estudo das profecias, que este grande dragão é Satanás, ainda diz Satanás, a antiga serpente, outros textos ainda afirmam isso. Uma instituição humana não sobreviveria. A base da igreja é Jesus, é um alicerce forte, é construído sobre a rocha, não sobre a areia, que nesse caso, a areia somos nós. Amém. Amém. Ele até respondeu, né, outra questão aqui. Tem mais uma... Chaves do rei? Não. Tá, é verdade. Fala da outra. Depois a gente conta também. É porque tu começa a falar. Sim, Ades, e dentro desses versículos que a gente leu aqui também, tem a questão também das chaves para o reino. O que seriam essas chaves para o reino? O que quer dizer isso? Olha, quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem até a parábola da porta das ovelhas, né? Que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Ninguém entra ou sai senão por ele. Jesus é o único acesso ao Pai. A igreja, como a gente disse aqui, que foi fundada por Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, através de Jesus, tem acesso ao Pai. A igreja, aí entre aspas, se a igreja não tiver Jesus, a igreja não tem a salvação. Não tem acesso ao Pai, não tem acesso a este reino. As chaves do reino é o próprio Jesus. Jesus, ele é o caminho de acesso ao Pai. Então, de certa forma, tudo
aponta para ele, né? Isso como a gente sabe, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caso aqui também, como ele falou, né? A rocha, ele é o alicerce e também as chaves para o reino. É isso? Isso. A gente até já estudou em alguns temas aqui, quando fala ali sobre Jesus, a Bíblia toda aponta para Jesus. Desde o início, desde quando você vê lá o serviço do santuário, quando você vê a parte dos sacrifícios, a parte dos profetas. Você vê o profeta Isaías, é um dos profetas onde a gente encontra mais profecias sobre a vinda do Messias, mas não é o único. A gente vê desde um princípio, lá em Gênesis tem profecia de que viria alguém de Belém. E após Jesus, a Bíblia se foca no Evangelho, se foca nessa salvação através do sacrifício de Jesus. E essa questão que você falou aí, de certa forma, mostra a importância da igreja, né? Que é a questão do santuário. Que Deus, ele pediu, né, para que fosse construído um templo, no santuário, e ele também fala que seria uma cópia do santuário que já existe no céu. Sim. Então, isso mostra a importância da igreja, né? Nesse sentido também. Bacana. A gente percebe que na fala de Atos, ele citou o que Apocalipse traz como a igreja sendo uma mulher. Não é? Sim. Essa é uma das metáforas que a Bíblia ela Sim. apresenta para a gente como igreja sendo mulher. A mulher vestida de noiva adornada, ou seja, a noiva é preparada, a igreja é preparada para receber o noivo, que é Jesus. Não vou falar muito para você falar. E tem outras coisas que a Escritura fala também. Corpo, usa o termo corpo para associar a igreja, templo para associar a igreja, noiva, como eu falei, mulher, Jerusalém lá de cima, família, exército e outros que a gente pode estar observando na Bíblia Sagrada. Tudo isso, essas metáforas, essa comparação com a igreja, o que significa para você? Qual a ideia traz para você? Você fala para mim ou você quer que eu fale especificamente de cada um dos pontos? Fala no geral, né? No geral. No meu ponto de vista, todas essas metáforas entram naquela parte em que Jesus, a didática de Jesus usava ali parábolas, que nada mais é que um sinônimo para metáfora, certo? E dessa forma, Jesus apresentava coisas muito profundas de forma que as pessoas, por mais simples que fossem, pudessem entender. Quando Jesus faz aqui, quando eu falo Jesus, eu estou falando como a influência dele, através do Espírito Santo, veio aos autores dos livros da Bíblia, que foram inspirados por Deus a escrever esses textos. Essas metáforas, essas parábolas que eles usam para a igreja, trazem uma forma da gente entender o que é a igreja realmente. Quando fala que a igreja é uma noiva, que está se preparando para encontrar para o casamento, para encontrar com seu esposo, está trazendo aquela ideia de pureza, de que a igreja tem que ser pura, separada, algo santo. Santo significa separado do mundo. Aí volta para o significado de eclésia, sair para fora, certo? E está ali preparada para o seu esposo, dá a entender um cuidado de Deus com a sua igreja. Como posso dizer? Algo assim... É indescritível a proximidade da igreja com Jesus quando se referencia a igreja como esposa. Vocês ainda não são casados, mas quando se casarem vão ter essa noção do que representa quando Jesus compara a sua igreja com a sua esposa. Então Jesus tem um amor profundo pela sua esposa. Aí a gente volta para Efésios, que fala que Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dá esse mesmo conselho para os maridos, lá em Efésios 6.
Quando usa ali a referência para a família, está falando ali, apresentando para a gente que a igreja é um grupo ali em que você tem um parentesco com Deus. Olha que interessante isso. Você, ser humano, nascido aqui, nascido e criado em pecado, passa a ter um parentesco com Deus. Deus te adota como filho. Tem dois pontos aí sobre família, né? Que um é a adoção. Quando Deus te adota como filho, você passa a ser membro da família de Deus por adoção. Aí vem aquilo que talvez muita gente nunca parou para pensar por que a gente chama o povo na igreja de irmão. É verdade. Se todos somos adotados por Deus como filhos e filhas dele, todos somos irmãos em Cristo. Sim. E o outro ponto é através do novo nascimento. Somos nascidos novamente através do batismo. A gente não vai aprofundar muito porque é um tema lá do futuro, certo? Alguns episódios aí para frente. Mas quando, através do batismo, nascemos de novo, nascemos nessa família, filhos e filhas de Deus. E este novo nascimento, ele nos liberta de uma vida de escravidão do pecado e nos traz a nível de filhos de Deus. Olha que diferença. De escravo do pecado para filho de um rei. Olha, uma outra pergunta. As palavras visível e invisível, elas são usadas para diferenciar dois aspectos da igreja. Como nós podemos entender esses aspectos? A igreja visível é aquela igreja que se faz atuante, que se mostra hoje como congregação. Aqui a gente exclui aquela fala de placa de igreja. A gente está falando aqui daquelas pessoas que se congregam em grupos independentes da sua placa de igreja e que ali tem uma adoração verdadeira a Deus. Essa é a igreja visível, que tenta, foque bem nessa palavra, tenta. Porque nós, como humanos, a única coisa que a gente consegue fazer é tentar. O conseguir, talvez nem o tentar, porque a Bíblia diz que tanto o querer quanto o efetuar vem do Espírito Santo. Então, acho que nem tentar está no nosso alcance. Mas a gente tenta seguir o que Deus diz aqui como orientações para a sua igreja. Mas quando diz igreja invisível, ele está falando de um povo que o adora de verdade, só que não está em nenhuma congregação ainda. Talvez ainda nem ouviu falar sobre Jesus, mas Deus já o adotou como filho. A revelação que ele já teve ali, a luz que ele já recebeu, ele já aceita um sacrifício de um Deus que veio a este mundo morrer pelos seus pecados, mesmo ainda sem conhecer esse Jesus. Olha que interessante isso. Essa igreja invisível, ela é, através da atuação do Espírito Santo, chamada a participar da igreja visível. Aí, o próprio Jesus diz que tem, lá quando está lá no poço, ao meio-dia, com a senhora que estava pegando água lá no poço, ele fala que ainda tem ovelhas em outros apriscos, mas que essas ovelhas um dia virão. E ainda fala que algum dia chegará o dia em que adorarão em espírito e em verdade. Beleza. A gente já está caminhando pro fim, né? Mas temos uma pergunta. Diga. Quais são algumas das principais responsabilidades e obrigações da igreja quando esta é tratada como uma fraternidade, uma comunidade de crentes e uma organização? Enfim, quais são as responsabilidades da igreja e obrigações dela? Bom, já ia usar uma referência aqui bem conhecida, né? Do ter grandes poderes e grandes responsabilidades. Sim. A igreja,
como exerce esse papel de auxiliar as pessoas, de pregação do evangelho, de conhecer, isso já está nas responsabilidades, né? O papel da igreja está de levar o evangelho às outras pessoas, é um papel de missão, de ir ao pregar o evangelho a todo mundo, até que Cristo venha. Esse é um dos papéis fundamentais da igreja. E também de manter firme na palavra de Deus. Essa responsabilidade traz outras. Uma responsabilidade traz outras. Manter a igreja aqui fiel à palavra de Deus traz a responsabilidade para a igreja de ser separada realmente do mundo. Porque quando a gente começa a misturar as coisas, isso serve para qualquer coisa. Quando você começa a misturar, é difícil separar novamente. Na Bíblia tem até a palavra do joio e do trigo. Quando está ali, um ateu sugere, não, vamos tirar o joio logo que a gente resolve. Aí alguém fala, não, calma, não se apresse não. Se você for agora tirar o joio, você vai confundir e vai acabar tirando o trigo junto. Olha que situação. A responsabilidade da igreja, o papel da igreja como guardiã do Evangelho de Cristo, vai além da pregação do Evangelho em si. Vem também todo o cuidado social também. É uma responsabilidade da igreja. A gente vê ali no texto que a gente iniciou, falando sobre a igreja primitiva, de como a igreja cuidava dos seus semelhantes. É um papel da igreja estar cuidando das pessoas. É um papel da igreja manter as pessoas alimentadas sobre a palavra de Deus. Eu acho que se não fosse Jesus, o cabeça da igreja, acho que a gente já teria deixado isso de lado há muito tempo. 2000 anos é muito tempo para continuar remando na contramão do mundo. Se não fosse algo externo a nós, não fosse sobrenatural, não fosse a ação do Espírito Santo, acho que nem tentar, a igreja tentaria mais. Não digo que a igreja é perfeita, porque dentro daquelas metáforas lá, tem a igreja militante e a igreja triunfante. Triunfante só lá no céu. A igreja militante é a que a gente vive hoje, lutando cada dia para sobreviver aos ataques do inimigo. E para finalizar, a gente consegue estudar, né, ver algumas profecias que dizem que chegará um momento em que a igreja terá que ser fechada. E a gente já vê alguns sinais disso. Né? A gente vê leis sendo aprovadas em outros países e até no nosso próprio país, né? Meio que exigindo que a igreja adote coisas que não condizem, né, com a realidade, ou que tire coisas que está dentro do que a gente acredita, dentro das nossas raízes. Quando chegar esse momento que a igreja se fechar, o que iremos fazer? Olha, o que levaria a este momento? Primeiro, é um princípio bíblico. Nós, como cristãos, nós obedecemos a lei de Deus e também obedecemos a lei dos homens. É um dever cristão obedecer às leis, mas no momento em que as leis dos homens entram em conflito com a lei de Deus, aí teremos que fazer uma escolha. Adorar a Deus ou seguir a lei. Aí, como você disse, é um cenário em que a legislação proíba a adoração a Deus da forma como a Bíblia recomenda, como Deus pede que ele seja adorado. Neste cenário, isso não é, para quem pensa que isso é novidade, é coisa lá do futuro, isso já aconteceu no passado. A igreja já foi muito perseguida principalmente ali nos primeiros anos, ali no Império Romano. Os cristãos eram vistos como fora da lei, eram os que estavam à margem da sociedade,
eram aqueles que não serviam às leis do império. Mas leis essas que obrigavam a adoração que não era a que Deus pedia. Lá nos mandamentos, a gente tem, por exemplo, o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E ao longo dos anos, a igreja sempre foi perseguida. Vivemos um tempo de paz, de tranquilidade. E o interessante é que a Bíblia fala: quando ouvides falar de paz e tranquilidade, prepare, porque virão coisas que ainda, não sei, acho que nós, nessa geração, não passamos ainda. A gente fala, a gente já passou por tanta coisa, já teve pandemia, isso é só o princípio das dores, como diz na Bíblia. E quando chega um cenário em que a adoração a Deus se torna contra a lei dos homens, há uma perseguição à igreja, e aí a igreja, templos fechados, como já foram no passado, templos fechados, e aí o que sobra? O templo físico está fechado, mas nós, como congregação, temos ainda a oportunidade de confiar em Deus. É o que vai segurar a igreja até o momento do retorno de Cristo, é a confiança em Deus, é a ação do Espírito Santo. Porque passar por tamanha tribulação sozinho, ninguém passa, só com Cristo. E a gente tem a certeza de que se Jesus nos prometeu que viria nos buscar, se confiarmos nele e aceitarmos o sacrifício que ele fez por nós na cruz, e seguirmos fiéis com a ajuda do Espírito Santo até o final, veremos Jesus voltar. Independente das perseguições, independente se morrermos no caminho tentando, se até na Bíblia fala, eu sou muito ruim de lembrar a referência exata, o versículo, o capítulo. Às vezes eu lembro até o capítulo, mas não lembro o versículo. Mas diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Amém. A gente está chegando ao fim, mais uma vez. E a gente agradece pela sua participação aqui, esclareceu bastante coisa aqui, não foi? Sem dúvidas. E eu acho que deixou um pouquinho de quero mais pra gente entender mais sobre a igreja, explorar mais esse tema. E fala pra galera de casa aí, faz um apelo aí, as considerações aí pra galera. O mundo que a gente vive hoje não tem perspectiva de melhora. Cada dia que passa é um sofrimento a mais. Mesmo que não seja com a gente. Você liga um rádio, você liga uma TV, você abre seu celular na internet, no seu computador. Cada dia é uma coisa mais terrível que antes. E o estranho é que parece que a gente está se acostumando. A gente está como na parábola das 10 virgens, ainda dormindo. Está chegando o momento da gente acordar. E quando a gente, e eu digo nós como igreja, acordarmos desse sono, eu acho que a ação do Espírito Santo vai ser tão grande na igreja que essa geração nunca viu antes. Haverão tamanhas maravilhas, como diz na Bíblia, que os jovens terão visões. Fala que os velhos sonharão no momento em que Deus derramar o seu Santo Espírito sobre a igreja. Olha, se você ainda não faz parte da igreja visível de Deus, não adie, não esqueça,
Não deixe de lado o chamado do Espírito Santo. Deus tem te chamado. Se você chegou a ter esse vídeo aqui, saiba que Deus está te chamando para fazer parte dessa igreja com Ele. Sozinho, em uma luta, sozinho em uma guerra, é quase impossível sobreviver. Mas juntos, temos mais condições de nos fortalecermos uns aos outros, com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos resistir até que Jesus venha, para que possamos estar de pé no dia que Jesus vier. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, esse é o meu apelo. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, não buscou ainda conhecer mais sobre Jesus, busque conhecê-lo. Porque quando você o conhecê-lo, pode ter certeza, ele vai transformar a sua vida. Amém. Glória a Deus. E vai te dar a salvação. Você pode orar para a gente? Claro. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante essa conversa. Muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo e por cada pessoa que vai ainda ouvir no futuro. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor possa iluminar suas decisões e possa trazê-los para mais perto de Ti. Que o Teu Santo Espírito possa estar com cada um e que possa estar conosco também. Que o Senhor abençoe este trabalho aqui do podcast, que possa cada vez mais alcançar mais pessoas e ajudar a levar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, confiando em Ti. Envia o Teu Santo Espírito sobre nós, envia o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, para que possamos fazer o trabalho que o Senhor deixou para nós, que é de levar o Evangelho a todo mundo em nossa geração. Amém. Nos abençoe, é o que eu te peço, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente agradece pela sua participação aqui, Alex. É o cara que está por trás das câmeras, mas hoje ele aceitou o convite de estar aqui falando um pouco sobre essa crença que nos estimula, que nos representa, né, em muitos aspectos. Então, Diego, E a você de casa, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações, compartilhe o link, tanto desse vídeo quanto do canal também, né? Para que mais pessoas possam entender o porquê disso.